Tá? Bem, o que nós vamos fazer hoje? Eu senti que nós passamos meio batidos na discussão das diretrizes curriculares estaduais e especialmente como é que a gente pode pensar em materializar, em olhar para um currículo com competências e habilidades e pensar em sala de aula, pensar em conteúdos da disciplina de sociologia, ou como agora na nomenclatura do novo ensino médio, gostando de chamar de componente curricular, né, porque não é mais disciplina, compõe uma área, seria a área de ciências humanas e sociais aplicadas, com todas aquelas competências que nós debatemos e com as habilidades referentes a cada competência. Boa noite, Oneide, bem-vinda. Então, eu fiquei com a sensação de que valeria a pena, mesmo assim, a gente já tendo feito a atividade avaliativa, e, aliás, comentei aqui com os colegas que já tinham chegado antes, muito satisfeito, gostei bastante, assim, das análises que vocês fizeram e das propostas de ensino. Então, o caminho está muito bom, assim. Mas eu fiquei com a sensação de que seria importante... Alexandre, só uma pergunta com relação a isso. É assim, quem não postou atividade, pode postar, tranquilo, né? Livremente, até o fim do curso eu vou receber sem a menor problema. Ok, porque naquela segunda-feira você ficou me orientando, e aí a gente ficou trabalhando com a competência 4, habilidade 2. Aí eu fiz a tarefa com a habilidade 2. Quando eu olhei na plataforma, a minha habilidade era 3. Aí eu fui refazer. Eu digo, meu Deus, eu fiz a habilidade errada, mas aí daqui a pouco eu posto. Tudo bem, mas não joga fora essa da 2, não, porque já fica no teu acervo. Inclusive, se você quiser colocar lá junto, por mim não tem problema nenhum, acho bom até. Não tem problema, tá? Aí, então, o que eu pensei, pessoal? Valeria a pena a gente ter um segundo momento para debater isso. E nós temos aqui, como monitora da disciplina, uma colega professora, uma colega minha, colega de vocês também, mas minha colega professora, a professora Vanessa, que passou também no concurso da SEDU, que vai assumir aulas de sociologia, aulas na área de ciências humanas e sociais aplicadas. E aí eu combinei com a Vanessa de que seria interessante, então, a gente fazer um momento aqui dela como monitora da disciplina também, dela, vamos fazer uma situação simulada lá, seguindo um pouco a inspiração da Lana, vamos fazer uma situação de simulação aqui. A nossa simulação é a seguinte: Vanessa assumiu as aulas e precisa apresentar um plano de curso, um plano de ensino. Não vai apresentar o plano inteiro, mas vai apresentar aqui fragmentos de um plano, com unidades, e demonstrando aqui como que ela desenvolveria, enquanto professora responsável pelo componente de sociologia, conteúdos de sociologia relacionados a competências e as habilidades das ciências humanas e sociais aplicadas. Então, é uma espécie de uma situação prática em que ela vai demonstrar aqui o desenvolvimento dessas atividades, né? Pensando especialmente, tendo como referência especialmente a BNCC e as diretrizes curriculares regionais do Ceará, que ainda não estão efetivos, mas que serão certamente, já que vocês já perceberam, a BNCC tem uma orientação bem genérica, né? As competências são muito genéricas, as habilidades também. Você pode trabalhar de diversas formas possíveis. Já os currículos regionais, eles dão alguns indicativos. E os professores têm também autonomia, devem ter autonomia. Não sei quem de vocês aqui fez uma análise muito interessante da comparação entre o currículo paulista e o cearense, identificando justamente que, olha, os paulistas deixam mais aberto. Os cearenses já estão indicando conteúdos mais pontuais e precisos. Isso, assim, pode ser bom para o professor ou pode ser complicado,
porque pode enrijecer o currículo, né, deixar a coisa mais fechadinha, ou deixar abrangente demais, o professor tendo que passar e pensar no conteúdo. A Vanessa fez esse exercício, ela trouxe hoje para nós aqui, para a gente apresentar e debater um pouco, não é isso, Vanessa? É sim. Oi, gente. Eu peço desculpas desde já de não ligar a câmera, mas é porque eu tenho um pet. Se eu ligar a luz, ele começa a gritar. Aí eu tô com a luz ligada. É um papagaio, ele vai gritar muito se eu ligar. Ai, que legal. Então, como o Alexandre estava contando, eu fui procurar alguns documentos sobre o que é o documento curricular referencial do Ceará. E no que saiu, ainda não completo, para o ensino fundamental, a SEDUC intitula o documento como o documento curricular referencial do Ceará é construído a partir da BNCC. E ele vai ter por diretrizes e linhas básicas que configuram um projeto curricular que o Estado do Ceará espera que seja desenvolvido pelas instituições públicas e privadas. Ele tem algumas diretrizes, algumas diferentes do Estado de Pernambuco, que eu olhei, e o que vocês também tiveram de São Paulo. Ele deixa brechas e costura alguns fios que podem dificultar a vida do professor, não, mas aí vai ser uma grande imaginação que a gente vai ter que ter para construir nossos conteúdos de aula, que foi um dos desafios que eu tive durante essa semana. Muitas vezes eu vim falar com o Alexandre sobre isso, porque eu não estava entendendo. Mas é porque é um desafio mesmo. Talvez a Cecília saiba, porque a Cecília já tem experiência com aula. Eu, apesar de ter passado no concurso, ainda não dei aula. Sou estudante igual vocês. Estou todo dia aprendendo aqui na aula também. Aí o Alexandre ele vai passar um slide que eu fiz. Que eu trago 4 exemplos da construção de um plano de ensino, que daí, futuramente, a partir desse plano de ensino, que é uma coisa bem mais enxuta, eu posso tirar planos de aulas, que podem ser 1, 2, 3, Isso. Vai depender. É tipo ter um portfólio guardado. Pode ser que eu use, que eu não use, mas só que eu já tenho um ponto de partida. Essa é a questão. Aí sempre lembrar que são um ponto de partida. Eu coloquei algumas questões, escolhi algumas coisas a partir das habilidades, do enunciado da habilidade, da competência, mas vocês, quando vocês estiverem olhando, vocês também vão ter diversas ideias. E se alguém quiser comentar, por favor, pode comentar, porque vai estar em construção para sempre. Para quem for ser professor, que eu acho que vai ser nós todos, isso vai estar sempre em construção. E é bom sempre já ter isso e não deixar para a última hora para construir. Perfeito, Vanessa. É isso mesmo. A Alexandre vai colocar aí. Aparecendo aí para vocês. Deixa eu ver. Competência 5. Tá, ele falou para mim. Aqui tá assim também. Obrigado. Boa noite, Andréia. Boa noite, José. Bem-vindos. Só um instante. Vou deitar a tela aqui. Vanessa, você me diz assim, o que você quer que eu mostre aqui, porque eu dei um zoom para ficar melhor para todo mundo ler. Vamos ler a competência, você vai dando as indicações, assim, eu vou passando. Vanessa, eu acho que Vanessa deu uma travadinha. Uhum. Bem, mas eu vou falando um pouquinho aqui enquanto a Vanessa tenta restabelecer a conexão. O que a Vanessa escolheu aqui? Ela escolheu a partir da competência 5, né? Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários e respeitando os direitos humanos, né? Então, é uma competência, assim,
quase que propositiva, né? Ela é propositiva, dá para dizer isso, né? Ela, assim, a operação é a identificação, mas é identificar e combater. Então, ela tem todo esse caráter propositivo. Por isso, o conteúdo que ela selecionou tem tudo a ver, né? Ela selecionou um conteúdo, né, um objeto de conhecimento para habilidade, que é as questões de gênero, além dos estereótipos e preconceitos. Voltou, Vanessa? Voltei, o celular desligou. Eu estava assumindo aqui, porque você fez o planinho, aí qualquer um olhando aqui já consegue ir entendendo. Pode falar. Eu saí procurando no documento referencial alguns temas. Fiz a escolha, primeiro, da competência, que é o geral, que é o que a gente pretende, depois de conseguir atingir várias habilidades, atingir uma competência. Se alguém tiver dúvida, é só perguntar sobre a diferença da competência e a habilidade. É bom reforçar sempre isso, né, Vanessa? É bom reforçar. Eu acho que são termos que estão muito em voga, é bom sempre falar disso. Sim. Legal. Uma síntese. A habilidade é o saber fazer alguma coisa. A competência é a mobilização de várias habilidades, saberes, atitudes, valores, que é o alvo da BNCC, são coisas gerais. Por exemplo, um professor, ele tem que ter diversas habilidades para ter a competência de ser professor, que é a habilidade com a didática, com conteúdos, com transmitir conteúdos. São diversas habilidades que o professor deve ter para ser um professor competente, ter a competência de lecionar, transmitir um conteúdo. Eu acho que é isso. Na internet tem outros exemplos, como é o jogador de futebol, que ele dizem que ele é um competente, um profissional, porque ele tem diversas habilidades de reconhecer o campo, de saber jogar futebol, entender as normas do futebol, por exemplo. Aí tá. Espera, porque para mim ficou muito grande aqui a tela, as coisas. Então, aí no primeiro ponto, no primeiro exemplo, eu escolhi a competência 5, que é identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos, solidários e respeitando os direitos humanos. Que, como disse, a competência é o que, no final de todas as mobilizações dessas habilidades que tem nessa competência, espera-se que o aluno consiga ter essa competência para a vida dele, para além do ensino médio. Aí, em questão, eu escolhi a habilidade 2 da competência 5, que é analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas e etc., desnaturalizando e problematizando formas de desigualdades, preconceito, intolerância e discriminação. Identificações que promovam os direitos humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais. O documento referencial ele tem uns objetos de conhecimento. Olhando outros documentos referenciais de outros estados, eles têm outros objetos que podem ser parecidos ou totalmente diferentes. Acho que isso é uma leitura, né, que cada estado vai fazer, que aí dentro do estado existe a sociedade civil, os diretores, tem diversas forças em disputa lá dentro, alguns conseguem passar algumas coisas e outros não. Então, por exemplo, agora eu lembrei que o estado de São Paulo, ele é muito mais enxuto em algumas questões e ele foca em muitas outras questões mais históricas, que eu vi lá eles falando sobre Getúlio Vargas, né? É importante saber, mas também é importante a pessoa compreender a atualidade do dia de hoje. Se o Getúlio era autoritário, como é que a gente pode aprender isso aqui? Aqui no estado do Ceará, quando você olha essas competências, eles focam muito na história local também, que a história dos índios, novos e velhos coronéis no estado do Ceará, que eu acho que, apesar das gestões que temos na SEDUC dos últimos anos, é bem forte eles tocarem nesses assuntos. E quando a gente pensa novos e velhos coronéis, vem muitas coisas à cabeça do cearense, que não estou criticando.
Então, o objetivo do conhecimento que eu escolhi foi as questões de gênero para além dos estereotipos e preconceitos. Isso está no documento. Outro que eles deixam uma sugestão de como trabalhar lá para a área da sociologia, nos objetivos específicos que vocês também já devem ter visto, que é observar, refletir e conhecer as diferentes formas de desigualdade, destacando o preconceito ao diferente e a ausência da alteridade. Aí, essas duas últimas colunas que começa realmente o trabalho que eu me propus a fazer, que é o recorte que eu fiz, que alguns cantos eu tento fazer uma pergunta para ser respondida no futuro plano de aula que eu vinha a fazer, que é o que é ser mulher no Brasil. Aí, essa última coluna, que é as possibilidades de trabalhar a proposta, alguns vai estar muito fechadinho, as propostas, lá das formas de trabalhar na sala de aula, e referenciais, que eu estava trabalhando muito isso, eu estava com essa dúvida de como era o plano de ensino, o plano de aula, mas aqui é uma sugestão para quem um dia vier ver esse documento que eu compartilhar, ou vocês mesmos, possam, a partir dessa sugestão, formalizar o plano de aula de vocês, ou fazer alterações, qualquer coisa. É uma sugestão mesmo, gente. Aí, na questão, eu escrevi, a proposta busca desnaturalizar e problematizar esses dois comandos. Busquei fazer referência à habilidade, o comando que a habilidade dá, o verbo. Desnaturalizar e problematizar os padrões de comportamento, estereotipos de gênero e papéis sexuais, tendo como partida o cotidiano dos estudantes para vir tornar uma questão sociológica. É pegar do cotidiano do estudante alguns acontecimentos, fatos, e assim trazer esse senso comum, essa realidade que eles naturalizam, um problema sociológico. Aí, pode subir só um pouquinho, Alexandre. Aí, buscando fazer ligações com diferentes tempos no Brasil. O comando anterior falava no Brasil e no mundo, mas eu escolhi fazer só no Brasil, que no caso pode ser diferentes tempos, como vai estar lá embaixo, a sugestão do que seria. Aí as formas de trabalhar. Eu deixei um videozinho pequeno, de 4 minutos, que nem sempre isso vai entrar no plano de aula, porque nem sempre a gente vai ter como transmitir isso. Mas se tiver ou se não tiver, a gente pode fazer alterações. Se eu não tiver acesso a uma sala de áudio e vídeo, a gente pode fazer papéis mesmo, escrito ou depoimento, na hora perguntar aos alunos o que é ser mulher. E isso começar a introduzir o tema, a partir da concepção do imaginário deles. Aí são 3 sugestões que eu coloquei, que podem entrar as 3 ou nenhuma. Fazer uma linha do tempo no quadro com as conquistas de direito das mulheres e a taxa de violência em determinados anos. Que a minha intenção é mostrar o que é realmente, além do que eles imaginam, o que realmente tem sido ser mulher no Brasil, e que intrinsecamente está ligado com violência, direitos, deveres e várias outras questões quando a gente fala de determinados grupos tidos, entre aspas, como minoritários no Brasil. São dados, demonstrar com dados, que aí a gente pode fazer ligação, interdisciplinaridade com outras áreas, mover outras habilidades que eles têm, tipo, habilidade que no ensino médio alguns devem ter ou devem estar construindo, de compreender gráficos e essas coisas. É tornar a aula uma coisa mais visual, não só um debate, só depoimentos mesmo, não perder. E, por fim, a minha outra sugestão é solicitar que a turma entreviste gerações distintas de mulheres do convívio social, perguntando-as o que significa para elas o que é ser mulher. Em seguida, devem analisar e refletir sobre as respostas, levando em conta a época e o local de nascimento. Essas diferentes gerações podem ser, no caso de meninos, a namorada, a mãe, a avó, a bisavó, se estiver viva, a irmã. Cada uma, pode ter certeza, vai falar alguma coisa diferente, que é o que demonstra nesse vídeo que tem aqui. Pergunta a diversas mulheres em determinado canto o que é que elas acreditam ser mulher.
E vai ter todo tipo de resposta, que ser mulher ser cheirosa, ser bonita, ser mulher sofrer. Tem gente que não sabe nem responder. Tem outro vídeo que eu assisti antes. Tem vários vídeos além desse que vocês podem um dia procurar na internet, que é da Severinas, que eu estava olhando para outra aula. E lá toca no assunto que é ser mulher. É sobre o Bolsa Família, mas também é sobre ser mulher. E eu acho que isso torna a aula mais convidativa, mais viva, que eu acho que é uma das questões que a BNCC quer, e não ser uma coisa muito fechada, só conteudista. Não é eu chegar na sala de aula e dizer eu quero ser mulher e pronto, acabou-se, minha verdade é absoluta. Mas é os estudantes conseguirem ter a habilidade de entender, compreender o que é a vivência de diversos grupos no nosso país, que é tão diversificado. É isso que a gente está tentando construir, introduzir eles consigam compreender, acessar, ter acesso a essa habilidade. E futuramente chegar até a competência. E eu poderia trabalhar também com outras habilidades de acordo se a turma eu percebesse que a turma estivesse avançando. Que aí é mobilizar várias habilidades no decorrer da aula. Alguém tem alguma coisa para falar, perguntar? Eu queria falar um pouquinho, posso? Pode. Gente, vejam que legal. O que a Vanessa fez aqui, apresentou para vocês, é uma possibilidade daquilo que nós pedimos na atividade para cada um de vocês, na habilidade, né? Aquela segunda questão. E vejam que sensacional. A Vanessa aqui, a partir da habilidade, da competência, ela criou um recorte de uma aula, ou de um conteúdo, né, que pode ser desenvolvido em mais de uma aula, e ela fez todos os passos aqui. Isso não está o plano de aula pronto, mas a gente tem ideia aqui do que seria esse plano de aula de modo completo. Por quê? Porque ela colocou um problema, que é ser mulher no Brasil. Ela colocou um problema. Ela tem um tema e ela tem um objetivo que já tá vinculado à habilidade, né? Então, ela colocou o problema, uma pergunta central, desencadeadora. Eu acho isso essencial numa proposta de aula. Não consigo, pode ser que tenham outras formas, eu até reconheço isso, mas do modo como eu conheço os processos de pensar o ensino de sociologia, eu acho muito difícil a gente pensar numa aula sem uma pergunta de fundo, sem um problema de fundo, e a Vanessa foi direto no problema. Acho que você identifica muito bem, Vanessa, essa ideia de fazer os recortes a partir de perguntas, porque as perguntas são os problemas que desencadeiam a aula. Aí, mais do que isso, você instrumentaliza a aula, você põe instrumento na aula, então você instrumentaliza ela com não é só com vídeo que você instrumentaliza. Sim, é muito legal você ter colocado recursos, mas você instrumentaliza com dados empíricos que você vai trabalhar, a linha do tempo que você constrói com os estudantes, com a discussão sobre os direitos, com a discussão histórica. Então, assim, isso tudo é instrumentalização de um determinado conteúdo proposto como problema. Olha que bacana que você está fazendo. E você ainda tem o quarto momento de um processo, de uma construção de um caminho de aula, uma aula de sociologia, que é o momento da atividade. Nessa atividade, você mobiliza, né, na verdade, no processo inteiro dessa tua aula, você mobiliza aquilo que é central para a proposta da BNCC. De forma brilhante aqui, você puxa pesquisa, né, a pesquisa é um eixo central da tua aula, o protagonismo estudantil também é um eixo central da tua aula, e mais, você produzindo aqui um conteúdo reteado pela sociologia, mas um caráter muito interdisciplinar. Então, vejam, você tem um processo aqui completinho do que se pedia. Pode falar, Cecília, eu vi que você levantou a mão, aí eu queria comentar também, né? Não, pode terminar seu raciocínio. Eu nunca sei baixar essa mãozinha. Pode continuar. Não, era Depois eu isso. falo. É isso, eu queria só, assim, dizer, poxa, muito legal, Vanessa, parabéns aqui, e com certeza o professor que
observar isso aqui, ele já tem um ponto muito, muito bom de partida para desenvolver sua aula. Pode complementar, Cecília, o que você teria a comentar. Eu achei muito bacana essa questão que ela colocou do recorte proposto. Eu ia até perguntar se no documento do Ceará, que você já teve acesso a alguma coisa, se tinha alguma coisa parecida com o paulista, que eles falam das categorias. Né? Ele propõe categorias, por exemplo, na habilidade, na competência que eu estava trabalhando, é trabalho e política e trabalho, alguma coisa desse tipo. E aí, quando Vanessa colocando aí o recorte proposto, eu digo, poxa, será que na do Ceará vai sempre ter um recorte proposto? Eu achei interessante, achei que era algo que estava posto lá. Mas quando eu percebi que não é algo que está posto lá, que foi algo que ela pensou, que ela criou, eu achei fantástico, achei maravilhoso a ideia dela de fazer a pergunta, né? Eu achei muito interessante. E, assim, teu plano está muito melhor do que o meu, viu? Porque o meu, eu não estiquei tanto assim, não. Tá ótima a sua ideia, viu, Vanessa? Mas eu gostei muito da ideia da pergunta, né? Valeu, Cecília. Lá no documento referencial, ele só tem objetos de conhecimento, que no caso tem gênero, mas também tem outras questões. Tem várias. Atinge a todos os grupos que podem vir a ser discriminados no Brasil. Tem raça, tem tolerância religiosa, que eu escolhi só o gênero, mas tem outros, e a partir desse meu objeto de conhecimento eu faço a minha pergunta. Vamos pensar assim, né, Cecília e Vanessa? O documento curricular do Ceará, ele vem até aqui, ó, até objetos específicos. Isso aqui ele entrega. Só que aí, como desenvolver isso, fica a critério do professor. E aí a Vanessa, no que seria o conteúdo, até, né, Vanessa, na primeira versão vinha como conteúdo proposto. A Vanessa desmembrou muito bem aqui, com uma forma muito organizada, entre recorte e possibilidade de trabalhar a proposta. Desenvolve isso nessas duas etapas. Alexandre, eu queria fazer uma fala, o seguinte, quando eu observei o currículo de São Paulo, a competência 2, que eu estava achando que era a minha, por exemplo, ela era bem mais resumida do que a do Ceará, né? Não era a minha que eu estava analisando, mas eu acho que eu perdi muito mais tempo nela analisando antes do que da que eu fiquei mesmo. E aí uma coisa me chamou a atenção. Era uma competência que trabalhava a questão da juventude, das tecnologias, etc, etc. E aí eu observei que na matriz do Ceará, os objetivos que eles colocam lá como objetos da área como um todo, porque na do Ceará eles jogam uns objetos, eu entendi que são objetos para toda a área. Aí depois ele traz uns objetos específicos, digamos assim, para a história, para a geografia, para a sociologia, que lá no de São Paulo é uma quantidade menor de objetos que eles colocam. No Ceará eles ampliam mais o leque. Mas me chamou a atenção, nessa competência 2 que eu estava observando, na matéria do Ceará, que, por exemplo, quando você casava os objetos da competência, digamos, na competência 2, vários objetos da competência 2, eles estavam casados diretamente com um dos objetos da área. E na sociologia eu não encontrei com muita facilidade. Ou seja, eu encontrei facilmente da geografia, da história, da filosofia, mas menos da sociologia. Não achei tão explícito. Isso me chamou a atenção. Que o recorte, assim, o direcionamento estava muito mais para história, geografia e filosofia, e menos para a sociologia, o que mostra um desafio maior para o professor de sociologia. Não analisei as outras, mas eu digo assim, mas com certeza a gente vai ter esse trabalho. E na outra competência, que era a que eu tinha responsabilidade, que era sobre trabalho, e aí a matriz do Ceará, ela é muito direta, ela cita logo Marx e Weber, para você, como proposta de trabalhar essa questão. Enquanto que a de São Paulo, extremamente genérica. Tipo assim, os paulistas não querem que ninguém estude Marx e Weber, e o Ceará não se incomoda. Então, assim, é um direcionamento muito grande já para o professor, no caso da habilidade
3, né? Eu estou falando de habilidade. E aí, assim, é um desafio muito grande para o professor fazer essa escolha desses conteúdos que ele vai mobilizar para trabalhar essa habilidade. Foi isso que me chamou a atenção. Que enquanto a competência 2, a habilidade 2, ela deixava a desejar nessa história da clareza, já a outra já era bem mais clara, mais direta. Então, assim, é um documento em construção, mas, assim, para nós, professores, nós vamos ter um grande desafio, porque ela não é tão base comum. Eu senti uma dificuldade, por exemplo, São Paulo, eles colocam lá a questão do currículo contínuo, do fundamental com média, eles dizem que estão obedecendo as regras básicas da BNCC, das DCN, citam lá a questão dos direitos humanos, dizendo que tudo isso está imbricado nessa formulação desse currículo deles, né? Mas uma coisa é, do ponto de vista teórico e filosófico, você dizer que está fazendo tudo isso. E outra é você, lá na ponta, que é na hora que você constrói a habilidade, você não diz que você pode estudar a questão do trabalho em Max e Weber, que é o caso que o Ceará colocou, né, a problemática do trabalho, do emprego, né, porque, assim, você trabalhar, por exemplo, você trabalhar com o Manifesto Comunista para discutir isso é pancada. E aí, assim, você diz uma coisa, mas no final você, uma capacidade muito grande da gente pensar a questão da formação do currículo. Quando você começa a ler, você começa a sentir um frio na barriga, de jeito, o que eu vou fazer? São aquelas discussões que a gente está fazendo lá na disciplina optativa, né, de Sociologia do Conhecimento Escolar, Sociologia do Currículo, ver quantos fatores estão envolvidos nessas escolhas, né, um peso muito forte do político, não só do político, dos agentes, claro, tudo político, né, mas dos agentes que estão envolvidos na confecção dos currículos e na perspectiva pedagógica também, mais ou menos diretiva. Tem muito o que se discutir, claro, esses efeitos são fortes sobre o ensino da sociologia. Uma pergunta que eu faço, vou deixar só 2 perguntas no ar para vocês. O fato ser mais ou menos diretivo fortalece ou enfraquece a sociologia enquanto disciplina escolar? A segunda quais são os tipos de atividades e conteúdos que viabilizam a eficácia ou a efetivação de uma habilidade ou de uma competência como as da BNCC? São atividades com conteúdos mais ou menos explícitos. São coisas que a gente precisa pensar. A Ilana gostaria de fazer algum comentário. Viu, Cecília, só antes de passar para a Ilana, isso que você percebeu na comparação entre os currículos apareceu em várias respostas dos colegas também, aparecendo, né, nas análises, essa falta de direção, mas, assim, uma amplitude, uma abertura do espectro no currículo paulista, e uma diretividade, uma localidade no do Ceará, né? São elementos interessantes da gente analisar e observar. Pode falar, Ilana. Boa noite, professor, boa noite à turma. A minha dúvida, primeiro queria parabenizar a Vanessa, porque ficou ótimo esse planejamento dela, e muito bom mesmo. Mas a minha dúvida era, porque eu estou vendo o planejamento dela muito fechadinho, e o meu, eu não fiz exatamente assim, eu fiz apenas uma proposta, mas eu não delimitei, por exemplo, uma pergunta central, não delimitei tempo, eu não fiz assim fiz apenas um texto corrido com a proposta, né, do que seria, inclusive utilizei um tema bem parecido, só que foi violência contra a mulher, parecido com o dela, e também gostaria de assentar isso que você falou, professor, que eu tentei fazer muito isso na minha análise, de não dizer que um currículo ele era melhor do que outro, porque eu apenas destaquei que era diverso, né? E assim, diante do nosso contexto, pode ser que um pudesse ser melhor naquela competência e naquela habilidade do que outro. Aí eu achei muito determinante dizer que um seria melhor que outro, porque eu acho que a gente teria que analisar também as outras áreas das ciências humanas
E essa segunda pergunta que você deixou também me fez pensar muito, porque é melhor para quem, né? Assim, é melhor para o professor em que sentido? No sentido de tempo, no sentido de como trabalhar aquela competência, no sentido de... Então, é muito determinante dizer que um seria melhor do que o outro, mas eu acho que ambos são desafiadores, no sentido de ser desafiador ser um professor de sociologia, né? Da rede básica. Enfim, era só isso, a minha dúvida mesmo, se precisava fazer uma coisa mais fechadinha, porque o meu ficou mais uma proposta muito solta, isso comparando com o da colega, né, o da Vanessa. Verdade, Lana, enquanto você estava falando, eu estava até abrindo aqui novamente a tua análise do comparativo, está muito legal, viu? Tá realmente muito interessante, como você percebeu, né? Aí foi legal, porque você tomou um caminho muito interessante, que não é fazer uma comparação hierárquica, mas sim perceber os desdobramentos de cada perspectiva. E isso foi uma análise curricular mesmo que você fez. Foi muito bom mesmo. E não tá, não era para ser necessariamente detalhado, assim. E a tua proposta, ela tá uma proposta detalhada, né? Selecionou um tema, violência contra a mulher, você trouxe instrumentalização também, né? E depois vê lá os comentários. Eu acho que tá muito bom. Eu acho que tá muito bom. O formato realmente era diferente, porque vocês tinham que responder de modo dissertativo. E eu acho que se você colocar num plano como esse modelo que a Vanessa construiu, ou algum modelo que você pense ou planeje, ou faça um planejamento, ia ficar assim, completinho, desse jeito também. Então, não se preocupe não, acho que foi bem encaminhado. Vanessa, vamos passar para a tua próxima aula. Você quer falar mais alguma coisa desse momento aqui? Não, sobre a questão do Ceará dar tantas possibilidades, isso para mim também foi difícil, tanto quanto teria sido o de São Paulo, porque a gente vê um negócio desse, nos objetivos de conhecimento, mas tem mil coisas que podem sair, como a Ilana colocou a violência, eu poderia ter utilizado a violência também, poderia ter feito recortes menores sobre a juventude e sobre diversas coisas. Aí vai ser o ponto que o professor tem que fazer escolhas mesmo. E isso vai ser muito... O que eu estou pensando, assim, trabalhando como hipótese, né? Duas coisas podem acontecer. A primeira vai ficar... Como amplia muito o espectro e ampliam também as responsabilidades e as escolhas dos professores nos seus espaços, dependendo do estado, cada vez mais limitado, né? No Paraná, o professor de sociologia agora tem um tempo muito menor do que tinha antes da última modificação. Aqui parece que as coisas ainda se seguram, né? Vai depender muito do contexto escolar, do contexto de formação do professor, a escolha de quais objetos trabalhar, porque realmente não vai dar para trabalhar com todos. Já não dava antes, né, ainda mais assim, num contexto com muitos objetos. Ou, a segunda hipótese, os professores se organizam tendo outros indutores curriculares como os guias. E o que seriam isso? Quais poderiam ser os outros indutores curriculares que não as diretrizes estaduais? Sim, dois predominantes. O livro didático tem disponível, o livro didático vai ser o livro do PNLD, né? E o Enem, o ensino médio. O edital do Enem e o livro didático. O livro didático, daqui a pouco, a gente vai trabalhar com ele. Enem, a gente não... Infelizmente, e a gente podia ter aproveitado aqui com a experiência da Alana, das Alanas, né, com o Enem, mas o Enem também é um outro... Não é só trabalhar com a avaliação. Eu quero, para a próxima versão dessa disciplina, incluir também essa discussão do Enem. É que a gente tem tanta coisa aqui na PTD2 que não dá tempo de trabalhar o Enem. A gente trabalha lá na 4. Na 4 nós vamos trabalhar com vocês. Vanessa, pode ir, eu não vou ficar mais interrompendo, não.
É verdade, Cecília. Importantíssimo. Como indutor curricular. Esse PS também é muito importante. Eu acho que eu não estava com o microfone fechado, né? Vanessa, pode continuar. Oi, do meu microfone estava fechado eu falando. Aqui é outro exemplo. Outro exemplo que eu peguei a partir da competência específica 2 da BNCC, que o enunciado dela manda analisar a formação dos territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços, mediante a compreensão das relações de poder que determinam a territorialidade e o papel geopolítico dos Estados e nações. Um negócio desse já assusta. Acho que dá uma tese de doutorado. Deixa eu aumentar aqui. A competência que eu escolhi foi a competência 2. A habilidade 2 dessa competência 2 também. Que, no caso, é analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneas. Aí, abre parênteses. Fluxos populacionais, financeiros, de mercadoria, de informação, de valores éticos e culturais, bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais. O que é muita coisa. Eu nunca daria para mim trabalhar isso em 1, 2, 3, nem 10 aulas, que é muita coisa. E eu acabei fazendo recortes de alguma das opções, que no caso eu peguei o fluxo de informações e bem as interferências sociais e culturais, que aí foi onde eu escolhi o meu objetivo de conhecimento com base nisso, que é a influência socioeconômica e cultural da globalização no espaço do local ao global. Vai ficar aparentando que está mais no local, mas quando a gente pensa em redes sociais, quase nada pode aparentar, é local, mas também é global, as coisas. E no objetivo específico que eles deixam lá para a sociologia, tá outros mandos, que é descrever, analisar e avaliar, com base nas perspectivas sociológicas, históricas e filosóficas, meios de comunicação de massa, refletindo seus impactos causados, investigando como as tecnologias da informação e da comunicação contribuem para a formação de novos fenômenos sociais, de grupos, de identidades, além dos processos de inclusão e exclusão social. Que aí eu fiz mais recortes, mais escolhas, que acabou sendo o meu recorte proposto, o uso das redes sociais pelos jovens, que seria um local para interagir, integrar e, quem sabe, viralizar, que no caso há diversas maneiras que aí a gente vai tentar trabalhar isso. Aí a minha escolha de possibilidade de trabalhar a proposta, que eu deixo lá para o enunciado um parágrafozinho para quem for ler, tentar compreender como é que eu vou, 1 hora, planejar essa aula. Que a intenção da proposta é apresentar ao estudante conceitos de identidade social e fachadas, além dos desdobramentos que podem ocasionar nas nossas formas de interação social dentro das redes sociais e fora delas. Que aí eu deixei um pontinho que, dessa hora, eu escolhi trabalhar com um conceito mesmo de um teórico da sociologia, que é o Goffman. Porque muitas vezes eu não vou pautar meus planos através do conceito, e do conceito eu vou tentar introduzir alguma coisa. O conceito ele vai ser só um auxiliar mesmo, porque no caso a gente não é tão interessante o aluno ele saber ter tantos conceitos e teorias das ciências sociais, porque ele não está se formando como sociólogo. A gente está querendo possibilitar ele a aumentar o leque de habilidades para a vida mesmo. Mas é impossível, pela minha escolha, vai ser impossível não trabalhar com Goffman. Mas também teria outras mil teóricos. E algumas, deixar um adentro aqui, que acho que não é essencial que a gente trabalhe sempre com os conceitos e teorias, mas às vezes é necessário trabalhar. Tipo, agora no tema do Enem presencial, caiu uma coisa que era um conceito mesmo no tema da redação, que era um conceito sociológico, que era o estigma.
Por isso que é importante, às vezes, mostrar, possibilitar que o aluno conheça alguns conceitos. O Alexandre, tu pode subir só um pouquinho? Aí, minhas formas de trabalhar em sala de aula e as referências que eu vou mobilizar quando for fazer esse plano, que é introduzir a teoria e os conceitos sociológicos do Goffman, alguns só, que é o que eu modei só o da fachada e o outro. Aí, descrever o significado e funcionamento de algoritmos e a formação de bolhas digitais sociais, porque não tem como a gente falar de redes sociais sem falar de algoritmos, que não é nem exatamente uma coisa nossa, mas é buscar essa interdisciplinaridade com a ciência da comunicação, da computação. E explicar o que é uma formação de bolhas digitais, as formações das bolhas digitais e sociais, que nesse caso já existem trabalhos da ciência política e sociologia sobre, deve ter também da antropologia. Aí, o terceiro ponto que eu escolhi foi solicitar que a sala de aula, exemplos de momentos que eles acreditam terem sido influenciados a adquirir algo por causa das redes, seja viagem, comidas, roupas, produtos, etc. E se a experiência foi a esperada. No caso, acho que é isso. Tem alguém que queira comentar alguma coisa? Eu poderia trabalhar com outras questões também, nessa questão das redes sociais. Eu botei redes sociais para englobar todas, mas eu poderia ter escolhido o TikTok, que é o maior fenômeno dessa geração Z agora. Já existem alguns estudos, coisas que falam sobre o TikTok, e que são, tipo, 60 segundos que podem fazer o estudante famoso mundialmente, ou um cancelamento. Eu podia falar de cancelamentos nas redes sociais, poderia falar de muitas coisas. Eu só tentei deixar o mais amplo possível para debater aqui na sala de aula. Podia falar das redes de relacionamento como Tinder. Muito pertinente, né, e muito presente no cotidiano das culturas juvenis, que também é um outro eixo essencial na organização das atividades de aula, Vanessa, muito bem escolhido nesse sentido. Eu acho, sabe, que você até poderia incluir, junto com a teoria do Goffman, a discussão do Castells, sobre sociedade em rede, sobre internet, sobre... Aí, olha só, tem competências e habilidades cruzadas aqui, porque a gente tem uma discussão sobre a discussão sobre a globalização, mas também sobre identidade, passando muito por isso. E uma outra discussão que está circunscrita a toda esse trecho aqui, né, que é a discussão sobre sanidade, sobre saúde mental, né, que passa pelo Instagram, né, isso está pintando como tema a ser debatido. Me lembrei muito, sabe, Vanessa, tendo aqui esse segundo momento aqui, interdisciplinar, né, que é as ciências humanas em diálogo com a matemática, esse que vai sair agora para o PNLD, vamos ver o que vem por aí, né, vão sair algumas obras didáticas que são justamente livros para ciências humanas em diálogo com matemática. E um dos temas que provavelmente vai aparecer nesses livros é a descrição e o funcionamento dos algoritmos e a formação das bolhas, que precisa, né, do domínio de competências e habilidades matemáticas para se compreender, mas que essa compreensão ela deve passar por uma reflexão das ciências humanas, em especial da sociologia. Então, tema, sim, essencial para se desenvolver. Muito legal mesmo. Sim, eu poderia ter falado de exclusão e inclusão social nas redes também. Seria um tema bastante pertinente, daqueles que não estão aqui. Gente, esse assunto ele é o mais forte, né, nesse momento, ainda mais a gente tão envolvido, né, com a internet, com as redes sociais. Hoje mesmo eu estava comentando, assim, eu já nem sei se sou eu que quero alguma coisa ou se esses desejos estão sendo
encantados, né? Eu tô com raiva do meu YouTube na televisão, porque eu abro e ele sempre vem com a mesma coisa, assim, o mesmo tipo de conteúdo, tá excessivo, assim, a gente começa, não sei se vocês também estão, assim, reparando, a quantidade e o viés do que tem sido sugerido para ver, para assistir, para ouvir, o tipo de propaganda que fica aparecendo, bebê. Pois é, né? No Instagram só vem só coisa do BBB. Aliás, esse BBB tá dando o que falar, né? De discussão, dessas nossas discussões aqui, né? Enfim. Mas são sugestões que parecem que estão encaminhadas para. É sempre a lógica, né? Que o que se procura nessas construção desses algoritmos em contato com o nosso comportamento na internet é que ele gere mais atenção e mais clique, né? O caminho é esse, né? Então, se ele percebe uma sequência, ele vai sempre alimentar aquela sequência. Não importa a qualidade do conteúdo, nem o que é, né? Se você for uma pessoa de direita, você vai receber conteúdo de direita. Se for de esquerda, você vai receber de esquerda. As pessoas vão deixando cada vez mais de ter realidades compartilhadas, né? E não termos realidades compartilhadas. A escola é uma grande realidade compartilhada, né? O currículo, uma base comum, vejam os termos, isso é compartilhado. E é o que a gente vai perdendo com as bolhas. É gravíssima essa discussão. Eu acho a discussão do momento, de fevereiro de 2021. Perfeito, Vanessa, de novo. Parabéns, sensacional. Não vou nem falar para os seus colegas aí que você estava um pouquinho insegura com esses conteúdos, porque isso não faz o menor sentido, né? De tão bom que tá. Muito legal mesmo. O que mais, gente? Alguém quer comentar? Isso. Pode ir, Vanessa. Pode passar para o próximo? Aqui. Vamos lá. Competência específica 6. Espera, que travou aqui. Virou aí para vocês? Só para Vanessa. Aqui para mim tá a competência específica 6. Virou para você, Vanessa? Não. Deixa eu parar aí de novo. Foi aqui mesmo o problema. Vamos reiniciar aqui, não tem perigo. Não, acho que foi no meu computador mesmo o problema. Ah, tá. Deixa eu abrir pelo celular. E tem uma coisa, né, eu conversando esses dias com um colega, que a gente não tem aqui de jeito nenhum, né, vários dos problemas de se fazer a atividade pelo Google Meet, né, mas um deles é que nós não conseguimos ter o cruzamento de conversa, né? Quando duas pessoas abrem o microfone, vocês já repararam isso? E a gente quer falar, quando duas pessoas falam ao mesmo tempo, não sai nada, né, sai uma mistura, assim. Isso complica muito, né, para uma atividade dialogada. Esse cruzamento. Dizem que com o 5G isso poderia ser resolvido, pelo menos, porque quando a gente está em sala de aula e um colega está falando e o outro fala alguma coisa, quer comentar, às vezes é importante as duas vozes estarem ali vibrando juntas, né? Faz toda a diferença. A gente não consegue isso. Se uma pessoa fala, a outra tem que cortar. Vendo agora, Vanessa? Professor, só para complementar, eu acho que também a gente fica bem desmotivado para poder falar, porque às vezes outro colega está falando e aí você esquece o que você ia falar. Você tem que anotar, ou então você tem que ter uma memória muito boa, e isso desestimula um pouco. Eu penso no meu caso, né? Em sala de aula eu era bastante, sempre falava, enfim. Mas eu me sinto um pouco desestimulada para poder falar em uma sala que eu não estou vendo a maioria das pessoas, ou então... Enfim, acho que todo mundo deve partilhar um pouco desse sofrimento. É isso. Com certeza, Ilana. Com certeza. A Vanessa tinha dado a sugestão aqui, né, do Goffman, e o Goffman, ele desenvolve
toda a teoria da interação social, ou interacionismo simbólico, né, no face a face, a importância do face a face para nossa comunicação, né, o centro da ação humana na comunicação sendo uma atividade que demanda do face a face. A gente precisa ver e perceber, ou usar nossos sentidos biopsíquicos para perceber a reação do outro, para saber se o que a gente está falando é dotado de sentido, né? Então, realmente, eu entendo plenamente a dificuldade de motivação em falar, né? E isso é um grande desafio para nós. Deu certo, Vanessa? Tem que abrir o microfone. Acho que ela ainda está tentando. Tá dando para escutar agora? Agora sim. Eu tava falando só, desculpa. Estava aproveitando para falar a pertinência do Goffman, né? E das relações face a face nesse momento. Vai lá, Vanessa. Agora, uma outra competência, que é a específica 6, que é participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, como liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. A minha escolha foi pela habilidade 6, que no caso é analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira com base na análise de documentos, dados, tabelas, mapas e etc., de diferentes fontes, e propor medidas para enfrentar os problemas identificados e construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima e a autoconfiança e a empatia. Que só quer tudo, né? Essa habilidade. Aí, meu objeto de conhecimento foi políticas públicas de promoção da inclusão no Brasil. A proposta para a sociologia é estudar, compreender e analisar as desigualdades sociais e suas causas no Brasil, sendo capaz de apontar exemplos e discutir soluções a dinâmicas, a diminuição dos extremos. Aí o meu recorte foi aquele velho debate, que é dar o peixe ou ensinar a pescar. Aí, no caso, o papel das políticas públicas no enfrentamento das desigualdades sociais no Brasil. Eu já parti dessa pergunta, porque eu sei, eu ainda nem dei aula, eu sei que vai ser uma das discussões que vai ter na sala de aula, que o país é muito assistencialista e etc. e tal. Aí, começar logo com a polêmica. Acho que foi a minha escolha. Aí, na minha possibilidade de trabalhar a proposta, que o docente tem a possibilidade de trabalhar em conjunto com outra habilidade, que no objetivo do conhecimento vai ser direitos humanos e cidadania, porque eu começar a falar sobre políticas públicas, é interessante que o estudante saiba já o que é cidadania, quais são os direitos de um cidadão nesse país, a partir da Constituição. E trabalhando junto com essa habilidade, assim vai permitir ao estudante que ele compreenda e avalie as políticas públicas do país. Vai ser algo que vai ser muito desafiador, né? Compreender e avaliar uma política pública. Não é algo fácil. Só que é algo que ele vai precisar para a vida toda inteira dele, saber disso, porque isso vai fazer com que ele possa exercer o poder dele como cidadão de solicitar aos governantes realização de problemas. Aí, no caso, nas minhas formas de trabalhar em sala de aula e as referências, eu escolhi 2 conceitos que eu ainda botei pesquisar literatura, porque vai ter diversos. Eu não pensei em ninguém propriamente dito das ciências sociais, que, no caso, é o conceito de meritocracia e pobreza multidimensional, que, no caso, a pobreza multidimensional, que quando eu escutei na minha vida, foi quando eu fazia parte do EPDS, que era
o curso de especialização em educação, pobreza e desigualdades sociais, que era um curso voltado para pessoas envolvidas com a escola, CRAS, essas coisas, que foi feito aqui no Ceará pelo professor Domingos e pelo professor Irapuã. Que, no caso, se alguém não conhecer, pobreza multidimensional é uma pobreza que vai além da falta de dinheiro. São diversos fatores que conseguem mensurar a pobreza de uma pessoa, de um grupo, que, no caso, é a falta de direitos básicos, que vão desde saneamento, poder ter educação de qualidade, saúde, são diversos fatores que tornam um ser humano miserável, além do só dinheiro. É muito trabalhado esse conceito na questão de avaliação do Bolsa Família, que é uma política pública de transferência de renda. Que alguns criticam que o Bolsa Família ele só dá o dinheiro. E isso a família escolhe como gastar de diversas formas, que deveriam garantir outras coisas para essas famílias. Enfim, aí eu quero começar com esses dois conceitos, de meritocracia, que vai ser um extremo, e o outro, a pobreza multidimensional, que é outro ponto totalmente oposto. Que aí começam as discussões em sala de aula. A minha segunda sugestão, que é apresentar as principais políticas públicas das últimas décadas e suas consequências na diminuição das desigualdades sociais, ou não. Que, no caso, eu tentei escolher algumas políticas públicas de determinadas grandes áreas, que seria a educação, o Bolsa Família, que é a política pública das mais conhecidas, entre aspas, do Brasil, e o SUS, né, que é uma política pública também. Mas aí eu poderia focar em só uma dessas políticas públicas que o assunto ia render bastante. Só que aqui eu quis trazer uma parada maior. Podia falar do SUS, aí quando eu falasse do SUS, poderia colocar a pandemia agora, o assunto da pandemia. Aí a terceira que eles, como pede lá na proposta, que eu ia simular a criação de uma política pública que estimule o exercício da cidadania entre os alunos. Essas são meus 3 pontos básicos, meus 3 fios que eu escolhi. Mas aí eu posso, como já tenho dito muitas vezes, eu posso escolher várias. Mas acho que, de todas as minhas escolhas, uma que eu acho que eu não deveria tirar nunca é essa simular a criação de uma política pública, porque é ver a habilidade sendo concretizada. É poder avaliar se a habilidade, se o estudante ele alcançou aquele conhecimento que eu quero passar. Aí, no caso, é isso. Eu não sei o que vocês pensariam. Se alguém tiver alguma sugestão de forma de trabalhar, eu agradeceria bastante. Vanessa, eu só queria dizer que daqui a pouquinho, no próximo semestre, provavelmente, ou mais tardar em 2022, um grupo de alunos vai ter muita sorte com a professora que eles vão encontrar, porque olha só a quantidade de atividade interessante que você está planejando para suas turmas no futuro. Nossa, que bacana! Sensacional. Eu estou adorando que vocês, e eu tenho certeza que isso não foi combinado, né? Vocês, volta e meia, estão aparecendo assim com essas propostas de atividade, de simulações, de júris, que assim abrem espaço, né, para que os estudantes tomem protagonismo nas atividades e mobilizem os conceitos que vocês trabalham, sem perder o trabalho refinado com teoria. Parabéns, muito legal. Eu acho que essa discussão de pobreza multidimensional, você pode buscar um amparo muito legal, e com todo o poder das ciências sociais, nas discussões que estão na Unesco, no relatório do desenvolvimento humano. É ali que a gente encontra a essência dessa discussão, né, com a Amartya Sen, com o próprio Giddens, né, então tem uma discussão Sim. bem bacana. Eu só conhecia na área da educação mesmo, essa discussão.
E muito, muito legal. Eu acho que esse plano aqui que você colocou, ele não serve para uma aula, ele Não. precisa assim, ser desenvolvido ao longo de umas 5, assim, umas 2 aulas para o desenvolvimento das teorias, para a apresentação dos dados empíricos, outro para esse debate do cenário da política pública, né, bem importante, e muito legal também, viu, Vanessa, se você for criar, agora eu já tô palpitando aqui na tua aula, porque eu me apropriei dela, quero levá-la para o ensino médio, vamos levar junto. Ou aqui mesmo, né, para graduação seria legal. Antes de simular a criação da política pública, muito importante que os estudantes tomem contato com o processo de produção da política pública. Onde passa? Passa pelo legislativo, passa por uma discussão orçamentária, passa por um debate político, né? E como é que é um documento para isso? Como é que isso se viabiliza em forma de projeto, né? Eu estou pensando um pouco aqui no projeto em que eu estou trabalhando junto com o Irapuã, que a gente está fazendo uma análise do projeto Virando o Jogo. Isso tem, assim, tem muitas dimensões, é muito legal isso, muito bacana, passa uma ideia também aqui, você, ao escolher essa discussão, você também faz um debate essencial aqui, um debate sobre o que é o Estado. Muito bom, Vanessa, muito bom mesmo. Acho que o pessoal está comentando. Uma das coisas plausíveis da BNCC, apesar de diversas críticas, é que ela torna o currículo mais dinâmico, diferente de ser algo conteudista, que quando é muito conteudista, fica muito maçante para o estudante. Eu acho que você, nessas propostas aqui, tem equilibrado bem. A gente não pode abrir mão do teor conceitual, teórico, da disciplina. Não precisa ser conteudista mesmo, não. Mas os nossos conceitos, eles são essenciais. Sem eles, nós não temos uma identidade sociológica para trabalhar. E são eles que nos permitem ir além da impressão imediata em relação aos temas. Então, os conceitos e as nossas teorias, eles são essenciais. Agora, a gente não pode ficar só neles, eles não podem ser, como eu posso dizer assim, eles não podem ser circulares. O conceito pelo conceito, a teoria pela teoria, isso aí não... Como você bem disse, né, a gente não está formando cientista... E nem cientista social, gente. Nem cientista social. Veja bem, o cientista social precisa saber aplicar seu conceito. Né? Ele não pode ser só um diletante, assim, demonstra que conhece muita teoria. Para quê? Para quê, né? Precisa ter um encaminhamento, precisa saber, olha, eu preciso usar isso aqui para discutir, debater com qualidade uma política pública, por exemplo. Ou emitir um parecer próprio, né, da área. Ou fomentar um projeto de pesquisa interdisciplinar. Cada vez mais a gente precisa disso, né? Lá, os seus colegas da prática de pesquisa estão desenvolvendo um trabalho também nesse sentido, né? Alguns de vocês estão nessa disciplina, né? Aqui a Vitória está. A Vitória aqui está desenvolvendo um trabalho que é um trabalho prático, com os conceitos das ciências sociais. Isso aí. Muito legal mesmo. Mas, gente, questões para Vanessa? Quem quiser falar... Levanta a mão, comente no... Alexandre, eu queria compartilhar que um dos erros que eu fiz no começo desse planejamento foi me apegar ao livro didático. Isso aí que era realmente algo fechado demais. Porque o livro didático já são as escolhas dos autores, das gráficas e tudo mais. E, tipo, a gente tem que usar o livro didático mesmo só com auxílio, um complemento, mas nunca como um ponto de partida, como às vezes diversos professores mais antigos fazem, quando não se partem da base nacional curricular ou do antigo documento referencial do Estado. Certo que a gente sempre vai ter que partir de algum canto, mas é saber os momentos certos que a gente se apega a determinadas questões, se vai ser ao Enem, se vai ser ao livro, se vai ser... O livro didático, a gente deve pensar que ele é um bom aliado. E tem uma coisa muito importante no livro didático,
que a gente precisa levar em consideração. Muitas vezes, assim, eu fico muito angustiado em saber que em algumas escolas, e Cecília, eu não sei, Cecília, como que é a realidade aqui, assim, em Fortaleza, eu ainda não tenho uma ideia. Eu fico muito angustiado de saber que em algumas escolas os livros ficam engavetados. Eu já vivi isso, já percebi, assim, que não são utilizados, porque os livros, eles muitas vezes são, assim, os artefatos que podem ser compartilhados com os estudantes, que os estudantes podem levar para casa, podem ter, né? Então, assim, os professores podem, no caso, vocês, né, que estão sendo formados com uma especificidade, a ideia é que vocês tenham recursos para trabalhar com os livros didáticos, mas para trabalhar além dos livros, né? Trabalhar a partir deles, mas, assim, além dos livros didáticos. Como isso que a Vanessa fez aqui, olha, não se prendeu ao livro, depois pôde mobilizar os conteúdos. Agora, é importante valorizá-los também, né, porque os estudantes, eles podem só ter o livro didático, e aí a gente precisa saber explorar. Quanto melhor a formação, melhor a gente vai saber trabalhar também com os livros. Agora, pensem vocês na quantidade de professores que não são formados na área, e para se apoiar o livro didático, ele também acaba sendo central, né, ele passa a ser o eixo. E aí, assim, ser um livro de boa qualidade. Cecília? Alexandre, essa questão que você está colocando do livro didático é a seguinte, como é que isso funciona, assim, do que eu consigo perceber, certo? Que a gente percebe muito pouco, a gente pensa que percebe muito, mas percebe quase nada. Então, assim, o que é que a gente observa? Que os professores, quando tem um assunto no livro que ele considera que é um nível difícil de entendimento, ele pula. Eu já tive situação em que um determinado grupo de professor não queria trabalhar com o livro do Amabis, na biologia, porque consideravam que esse livro tinha um nível muito alto, preferiam outro autor. E era muito claro, eles diziam que os alunos não iam acompanhar aquele livro didático, porque o livro didático tinha um nível muito alto, certo? É o nível do Enem, né? Ou seja, nivelou os meninos por baixo, se é que o livro realmente tinha um nível muito alto, né? Subestimou a capacidade dos alunos. E essa realidade, ela acontece com vários livros. Por exemplo, na filosofia, certa vez eu vi um professor comentando que não iria adotar, acho que era um livro da Marlene Chauí, porque dizia que o discurso dela era muito mais profundo, muito mais rebuscado, preferia um outro autor. E aí, assim, já ouvi todo tipo de comentário. Então, assim, tem essa questão, e também tem o fato de que o aluno, acho que na maioria dos casos, nossos estudantes de escola pública, o único recurso que ele tem é o livro didático. E, assim, por todos os problemas que esse livro didático possa ter, o problema não é o livro didático, o problema é o professor seguir a sequência do livro didático. Não é o livro didático em si. Porque se ele sair de dentro da caixa e ele for buscar os conteúdos que estão lá, na lógica dele, por exemplo, que a Vanessa colocou aí, se para cada ponto desse que ela colocou, ela for buscar no capítulo 1, no 10, no 20, no 30, não importa onde é que está no livro, ela for lá buscar esse material para trabalhar, não tem problema. A questão é que, às vezes, o professor, não estou aqui culpabilizando o professor, às vezes ele faz isso até porque ele não para pensar, ele não tem tempo para pensar no que ele vai fazer. Muitas vezes é isso. Muitas vezes é isso, ele não tem tempo de realmente fazer um bom planejamento. Ela deve ter demorado muito tempo para planejar essas aulas que ela pensou aí. Com certeza ela passou muito tempo lendo, estudando, pensando no Goffman, pensando em A, em B e C, para poder fazer o plano de aula dela. Ela foi buscar outras fontes que muitas vezes não está no livro didático. Então, assim, o problema maior não é o livro didático, é o uso inadequado do livro didático. Mas ele é a única ferramenta que, às vezes, tanto o professor tem como o aluno também. O professor nem tanto, porque hoje, com a advent, você encontra material de qualidade na internet, o aluno também encontra. Mas, muitas vezes, o aluno, o primeiro site que aparece, lembrando aí da sua fala, o aluno bota Ctrl-V, Ctrl-C, que é pior do que usar o livro didático. Muito. Porque, pelo menos, o livro didático, ele vai ler... Se copiar do livro didático... Pelo menos ler o livro didático, ele vai poder pesquisar alguma coisa que alguém que disse, o MEC olhou, alguém olhou, tem algum cabimento.
Muitas vezes ele copia qualquer coisa da internet para responder para o professor. Então, tem professor que odeia as coisas da internet, né? Todo professor odeia as coisas da internet. Mas a gente não consegue, na escola, pensar, conseguir fazer com que esse aluno valorize esse livro didático. Porque, como eu dei o exemplo da questão do Amabis, o mesmo livro que a escola pública usava, o Farias Brito, todas as grandes escolas de Fortaleza utilizavam o mesmo livro. Sim. Se fosse por uma questão de valor, era o mesmo livro, para classe A, B, C, era o mesmo livro, poderia ser contratado o mesmo livro, comprado o mesmo livro. E tinha os mesmos conteúdos, você podia abrir o livro, a única coisa que mudava era a ordem dos capítulos, mas o conteúdo era o mesmo que estava lá. Então, assim, essa questão do livro didático é algo que a gente precisa ter cuidado quando você critica o livro didático, porque eu vou dar meu exemplo de 20 anos atrás. Eu fui dar aula numa escola, peguei umas turmas de história na época, e o único livro de história que tinha em toda a escola eram os meus 2 livros. Eu tinha 2 livros na época. Os livros básicos que eu usava para planejar minhas aulas e dar minha aula. A escola não tinha nenhum livro de história do ensino médio. Então, quando o livro didático chegou na escola, foi um alívio para o professor, porque ele poderia planejar suas aulas em cima de um livro didático que ele não tinha. Nós estamos dando há anos na discussão do livro didático, nós estamos aqui criticando o livro, fazendo considerações sobre o livro, mas o livro foi uma coisa muito boa para a escola. E hoje, com a questão de que eles são observados, o professor pode escolher o livro que quer, gente. Agora, por que o professor escolhe um livro ruim? Porque agora mesmo, na escolha agora dos objetos de conhecimento, aliás, do projeto de vida e do projeto integrador, só de uma editora ela aprovou 5 volumes. Ele tem condição de olhar 5 volumes da A, mais 3 volumes da B, mais 4 volumes da C, para ele escolher um bom livro? Ele não faz isso, gente. Uma coisa é o nosso discurso, outra é a realidade. Eu tô colocando um WhatsApp para isso. Tá aí, professor? Tá aí, eu tô recebendo das editoras. Veja, tá aí. Mas eu sei que o professor, ele não vai ler todo aquele material, ele não vai analisar todo aquele material para escolher. Ele vai imaginar assim, a editora das coisas dela, ele vai para ela. Ele não vai fazer outra coisa, gente. Na grande maioria das vezes, o professor não consegue sentar para escolher o livro junto. Eles sentam numa mesa encostado um no outro, como diz o nordestino. Mas um olha na história, outro na geografia, outro na sociologia, outro na filosofia. Quando termina o dia, ele diz, é isso que eu quero. É mais ou menos assim que acontece. Por mais que você proponha oficina, por mais que tenha cursos aí das editoras, falando sobre seus livros. Perguntei lá na escola, quantos tentaram assistir essas formações das próprias editoras, falando sobre o material que elas produziram? Acho que nenhum me respondeu positivamente se teria participado de algum curso. Não. Certo? Então, assim, o máximo que a gente consegue fazer é divulgar. Professor, por favor, olhe, professor, lê, você vai ter que escolher, vai chegar uma hora que você tem que dizer qual é o códigozinho do livro que você quer que a gente coloque na plataforma. Certo? E também, tá travando, Cecília. Agora ela veio cortada. Mas isso importantíssimo, todas essas. Você vai fazendo com ele. Sim, Cecília. É muito importante isso tudo que você considerou, que quebrou o finalzinho, assim, mas deu para pegar bem a ideia. E olha só, não foi combinado, não foi nada combinado, mas nós vamos agora justamente saltar para essa discussão aqui. Então, foi como se fosse uma aula introdutória do nosso próximo passo. Agora, só queria ponderar uma coisa. O fato de nós não termos, na realidade prática, chama atenção para alguma coisa que a gente discutiu lá na PTD1, quem estava na disciplina vai lembrar. Parte do nosso trabalho também, e vejam, nossa, foi muito preciso isso, né, Vanessa? Teve uma semana para organizar isso, fora, assim, todas as observações, as aulas, né, a gente está numa situação aqui que é uma situação ideal da universidade, né, vocês estão aqui num processo de construção dos acervos de vocês, e eu e o Williams pensamos muito nesse sentido,
que as práticas de trabalho docente, elas precisam servir para isso também, para que vocês já no processo de aprendizagem, de observação, vocês já possam também ir construindo seus acervos e fazendo as observações do que seria a prática, sabendo mesmo que no cotidiano vocês vão passar nos concursos, vocês vão fazer, vocês vão assumir as aulas, só que a situação do professor é uma situação de, normalmente é isso, né, são muitas horas a aula, os tempos são cortados, são picotados, então vocês não vão ter essa situação ideal de planejamento. Então é importante que tenham esse planejamento antes, é importante que façam as leituras do livro didático, ainda aqui na universidade, nos momentos possíveis. Mas é muito importante não esquecer jamais de que parte da luta por melhores condições de trabalho docente não é só não é uma postura política de A e B, é uma luta da esquerda, é uma luta pela profissionalização do campo da docência, pela qualidade da educação. Não é algo que é um opcional, não, eu vou só cuidar disso. Isso é algo que faz parte da nossa função enquanto professores. Nós precisamos lutar para termos boas condições de realizar isso, né? Poder ler. Agora, Cecília, uma coisa que é importante encaminhar, né, para os professores é realmente ler todos os livros. Ninguém tem condição, e eu acho que nem numa situação ideal teria a tempo de escolher. E quem tem que fazer isso e aí tem uma política pública para isso, que é o próprio PNLD. Quem tem que fazer isso são os avaliadores do PNLD. Os avaliadores e toda a equipe técnica que desenvolve isso precisam produzir o guia. Não é a editora que tem que sair e dizer... A editora pode fazer seus eventos, não tem problema nenhum, mas existe o guia do PNLD, esse guia ele precisa ser melhor divulgado, porque o guia já vem com as análises e o guia tem uma sessão em sala de aula, e ele deve dizer qual que é o lugar, né, dos livros, quais são as fragilidades, o que ele trabalha mais, qual que é o conteúdo, além de só o sumário, né, assim, isso tem que ser melhor socializado, né, isso tem que ser melhor socializado. Vanessa, você quer comentar também alguma coisa? Alexandre, só complementando essa questão que você colocou, né, da interferência das editoras dentro das escolas para tentar comprar seus livros. Conversando com uma dessas pessoas, e quando eles vão à escola, geralmente eu atendo e puxo conversa, quero ver o material, e aí uma me falou uma coisa que eu achei interessante. Ela disse assim, olha, uma das questões que nós vamos tocar é porque nós aprovamos 5 livros, mas tem alguns que eles são pensados para as escolas que não têm internet. A proposta é pensada para escolas onde as tecnologias não chegam lá, como chega, por exemplo, num grande centro urbano. Aí eu fiquei pensando, eu digo, e se o professor da minha escola resolver pedir para a gente comprar um livro que é lá para a roça, que não é pensado para o centro urbano? Aí ela começou a rir. A gente ficou rindo, eu disse assim, olha como isso é importante. Eu posso selecionar um livro que está pensado muito mais para escolas rurais, para escolas que não têm aparatos tecnológicos com facilidade. Então, assim, olha como é importante o professor conhecer o produto. Então, assim, essa escolha, ela é muito séria. E aí, assim, eu perguntei a ela, eu disse assim, mas a proposta metodológica e os objetivos são os mesmos? Ela disse, são os mesmos. Para uma escola trabalhar de uma forma e para uma que tem tecnologia trabalhar de outra. Para uma que tem mais recurso tecnológico. Então, assim, são coisas muito importantes que, às vezes, você chama a sua atenção, você vai espiar, usando aqui um termo nordestino, porque alguém te dá uma dica. Porque o tempo para você realmente analisar é muito curto. O professor analisar. Assim, e o professor gosta de folhear, o professor é igual traça, o professor gosta de livro. Não tenho dúvida disso. O professor adora livro, todo professor gosta de livro. Claro. Então, assim, ele gosta de olhar, ver a imagem, os recursos do vídeo, né? Então, assim, é preciso realmente se debruçar sobre isso. Mas nós vamos ter essa discussão aqui avançada a partir das próximas aulas. Foi muito legal ter chegado nesse ponto aqui. Vanessa, você queria dizer mais alguma coisinha, né?
antes da gente, eu quero falar um pouco da atividade da aula, da outra aula que ocorreu no diurno, e o que vai acontecer nos próximos encontros, antes da gente fechar. Mas você tem mais alguma coisinha para falar, não é, Vanessa? Alexandre, eu me perdi durante todo o debate. Mas sobre a questão, eu concordo muito com tudo que você disse, e a Cecília também, porque, tipo, o professor do Estado ele tem 13 horas de planejamento que entra tudo. Mas também eu acredito que uma das habilidades que o professor tem que ter é de pesquisar, porque o aluno muitas vezes não vai ter condições de nem saber o que é pesquisar, como pesquisar, por recursos. Nesse ponto, por mais que tenhamos dificuldade, a gente ainda tem essa capacidade de pesquisar. Porque dar uma aula boa realmente é pesquisar. E, na verdade, Cecília, eu nem pesquisei tanto assim, eu não passei tanto tempo assim, não. Isso a gente tenta puxar sobre os nossos conhecimentos prévios para fazer isso. É mais ter um canto de sossego, que nem muitas vezes o professor vai ter, para poder pensar sobre todas essas questões. E o aluno vai muitas vezes ter só o livro, às vezes é preferível que ele tenha só o livro do que fontes falsas na internet. Por isso que é fazer ligações, fios, entre as diversas fontes de pesquisa. A gente consome muito e acaba fazendo uma mastigação um pouquinho para dar ao aluno. Mas nunca fechando os caminhos. É isso mesmo. É verdade. E, gente, a Vanessa ainda tinha mais uma aula, né? Para mostrar aqui. Vanessa, você me autoriza a publicar o material no Pode sim, tá só com alguns errinhos que eu vi durante a apresentação, mas acho que dá para compreender bem. Maravilha. Eu dou uma passadinha aqui na leitura antes de subir lá, mas não tem quase nada. E fica como material de apoio, né? Turma. Fica como material de apoio para a turma. Mais um para vocês terem lá. Seria sobre obsolescência programada, né? A próxima atividade. O próximo recorte. Muito bom, Vanessa. Muito obrigado. Foi, assim, perfeito. Foi... Agora eu estou mais aliviado com essa discussão. Eu acho que vocês também, né, gente? Acho que todo mundo gostou, né? A quantidade de elogio que apareceu aqui no chat, você viu, né? Foi muito bom. A gente agora segue para um segundo momento da disciplina. Então, vocês já tiveram 2 avaliações, valendo 40 pontos. Uma delas está entregue, para quem entregou, né, mas vocês vão poder entregar durante o processo todo, né, tem aquela atividade para vocês realizarem em relação ao documento, né, documento histórico das intermitências da sociologia. E agora, gente, nós vamos ter uma sequência de atividades que estão voltadas para o livro didático. Então, nós vamos abrir. Foi muito interessante ter chegado nessa situação no final, porque agora nós vamos abrir um momento da disciplina para vocês acessarem os livros didáticos, entendendo o livro didático como um forte indutor curricular. Então, vocês vão fazer pesquisas nos livros didáticos de sociologia. Nessa semana, eu e o Willams vamos fazer uma separação de 11 trechos de capítulos de livro do PNLD de Sociologia, e nós vamos aqui, olha aí, as brincadeiras, Alanas e Vanessa, nós vamos entrar numa simulação. Qual que é a simulação? Vocês foram convidados do Ministério da Educação, um governo do futuro, um outro governo, para serem os avaliadores do Programa Nacional do Livro Didático, os avaliadores de livros didáticos. Então, vocês vão trabalhar com pedaços das fichas de avaliação do PNLD. As fichas de avaliação elas são compostas por questões, perguntas que precisam ser observadas se os livros atendem ou não. As perguntas, nesse momento, elas são referenciadas em relação à BNCC. A BNCC é a matriz que induz o livro didático. Então, nós vamos preparar fichas para vocês,
e vocês vão pegar, vocês vão fazer avaliações como se fossem, de fato, avaliadores do PNLD. Vão ser triplos cegos. O que significa? Cada 3 de vocês não vão saber quem são os 3, vão ficar com o mesmo trecho para avaliar. Então, vocês vão fazer essa avaliação de um trecho do livro didático, com algumas perguntas, vai ser umas 4 ou 5, não é muita coisa, mas vocês vão ter um bom tempo para ler o capítulo do livro, e vocês vão ter um bom tempo também para emitir o parecer. As perguntas, na verdade, são pareceres que vocês vão emitir. Os pareceres, eles vão poder ser de 3 tipos. Ou vocês vão dizer sim, o livro atende, vão justificar por que ele atende a determinada pergunta, ou vocês vão dizer sim parcialmente, atende parcialmente, vão explicar por que parcialmente, ou vão dizer não, o livro não atende a esse quesito, a essa competência, a essa habilidade, ou o que quer que tenha sido perguntado. Por exemplo, as imagens do livro, vou dar um exemplo. As imagens da obra, elas contemplam a pluralidade e das culturas ou das etnias que compõem a sociedade brasileira. Então, vocês vão pegar o trecho lá e vão observar se as imagens contemplam ou não contemplam, ou se contemplam, elas valorizam, não valorizam, enfim, esse exemplo, assim. Isso vai ser uma atividade para a gente desenvolver entre agora, o dia 10, até o começo de março. A gente vai fazer isso de modo orientado, vocês vão ficar nesses triplos cegos, e quando a gente se reencontrar, os trios cegos vão se encontrar, vão se conhecer, nós vamos revelar quem são, e vocês vão precisar consolidar a avaliação de vocês nesse momento. Isso vai ser um momento de atividade prática. No fim das contas, o que vai ser o produto final vai ser a confirmação da avaliação de vocês. Digamos assim, ficou a Lana, a Andréia e a Vitória. Aí a Lana deu não, a Andréia deu sim parcialmente, a Vitória deu sim parcialmente. No fim das contas, vocês 3 vão se encontrar e vão debater e vão tirar uma decisão final. Vai ser sim parcialmente, vai ser não, e vão juntar as análises das 3. Isso, gente, é a exata simulação do que acontece no PNLD. O que é para acontecer no PNLD. E vai ser um modo também interessante de vocês tomarem contato com os livros didáticos de sociologia. Nesse meio tempo, nós vamos ter uma aula no dia 22, nossa próxima aula, só no dia 22 de fevereiro. Essa foi a aula especial, aí nós vamos ter o recesso do carnaval, né, o calendário da UFC com recesso, então nossa aula cai justamente no dia do recesso, então nós não vamos ter encontro, mas eu vou ficar disponível online aqui, vou aproveitar para adiantar o que tiver atrasado de comentário, né, das atividades. E no dia 22 nós vamos ter essa aula, que vai ser uma aula sobre os livros didáticos de sociologia, nós vamos fazer uma apresentação geral do que tem dessa discussão, colocar um texto lá para vocês, que é um texto que a Simone Meucci escreveu sobre como ler os livros didáticos, o livro didático de sociologia a partir de uma perspectiva da sociologia do conhecimento, um texto interessantíssimo, em que ela trabalha com Norbert Elias como uma referência para pensar os livros didáticos como artefatos culturais que socializam ideias, pensamentos, é uma perspectiva sociológica, fazer uma análise sociológica de livro didático. No dia 24, nós vamos ter um evento especial. Não é na segunda-feira, é na quarta, mas vai ser um evento integrado para todas as disciplinas da PTD, para todas as disciplinas da licenciatura, na verdade, mas quem puxa essa atividade é a PTD 2, faz parte do nosso currículo aqui, que vai ser um encontro com uma colega, professora, Marcela Nunes, que é uma professora que fez mestrado e doutorado no campo da educação, e ela discute o ensino de sociologia e educação em direitos humanos. É parte do conteúdo da PTD2 a gente fazer essa discussão, né, sobre o ensino de direitos humanos. Então, a Marcela vai fazer essa conferência, ela vai ser nossa convidada, vamos fazer isso como um evento aberto, mas que é da disciplina
Então, ficam todos convidados. E aí, no dia 1º de março, nós retomamos as atividades, a sequência dos conteúdos, fazendo uma aula especial também sobre as diretrizes curriculares nacionais para educação das relações étnico-raciais, ensino histórico, cultura afro-brasileira e africana no conteúdo de sociologia, como se faz essa discussão. E aí depois vamos encaminhando para o finalzinho da nossa disciplina. Então, esse segundo momento vai ser a nossa segunda avaliação, tá bom? É isso aí, gente. Valeu. Vanessa, mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco o teu plano de ensino. Ficou muito legal. Eu tenho certeza que vai